Boeing says it's operating in what it considers the most complex environment it's seen since World War II, from record demand for commercial jets and defense platforms to strains in the supply chain. Boeing makes airplanes. They had a big problem with one, but they make the greatest airplanes. They make the best airplanes in the world. They had the problem with one. China's government has reportedly ordered its domestic airlines to stop accepting deliveries of Boeing jets and to halt purchases of aircraft parts from the U.S. A maior fabricante de aviões do mundo, a Boeing, está no centro de uma crise global que ameaça não só sua própria sobrevivência, mas também o futuro de uma das indústrias mais emblemáticas dos Estados Unidos. O que parecia ser uma decisão estratégica de mudança de produção para o México transformou-se em uma batalha política e econômica de proporções inesperadas. A Boeing decidiu transferir parte de sua produção para o México em busca de redução de custos. Mas a Casa Branca, com o presidente dos Estados Unidos à frente, reagiu com uma ameaça sem precedentes. Se a mudança seguir adiante, qualquer aeronave montada fora dos Estados Unidos enfrentaria uma tarifa de 200%. O que parecia ser apenas mais um movimento corporativo se tornou um campo de batalha político e econômico. O CEO da Boeing, Kelly Ortberg, em vez de ceder à pressão política, desafiou abertamente a administração. Ele afirmou que a Boeing não se curvaria às pressões internas, buscando, em vez disso, expandir suas operações em mercados internacionais. Mas foi essa postura de resistência que acendeu o pavio da crise. Ortberg não apenas desafiou o governo dos Estados Unidos, mas enviou uma mensagem clara ao mundo. As grandes corporações não seriam mais reféns de políticas internas. Elas iriam lutar pela sua sobrevivência no mercado global, sem as amarras políticas que as restringem. Mas essa decisão não veio sem consequências. A China, um dos maiores mercados da Boeing, também entrou na disputa. Em retaliação, aplicou uma tarifa de 125% sobre os produtos americanos e suspendeu a compra de aeronaves da Boeing. A gigante da aviação estava sendo forçada a parar suas operações em um dos mercados mais lucrativos do mundo. Mas a Boeing não recuou. Ortberg tomou uma decisão audaciosa. Em vez de retroceder, a empresa realocou sua produção para mercados emergentes, como o Sudeste Asiático, América Latina e até mesmo a Ásia do Sul. A Boeing buscava escapar de um impasse político nos Estados Unidos e tentar reconstruir sua força em mercados com menos barreiras comerciais. Esse movimento gerou reações imediatas no mercado financeiro, com a Boeing registrando aumento nas entregas de aeronaves e crescimento nas receitas. E o impacto não se limita à Boeing. As empresas fornecedoras de peças e componentes, que dependem diretamente da fabricante de aviões, já começam a sentir os efeitos das tarifas e da incerteza no mercado global. Para muitas dessas empresas, os próximos meses podem trazer falências e fechamentos. A crise se espalhou por diversos setores da economia global, afetando milhões de pessoas de forma inesperada. Em pequenas cidades como Wichita, Kansas, onde a indústria aeroespacial era a principal fonte de emprego, a situação é crítica. A decisão da Boeing de transferir parte de sua produção para o México resultou em demissões em massa, afetando trabalhadores que até então dependiam da fabricante de aviões para sustentar suas famílias. O fechamento de mais de 20 pequenas empresas no último trimestre ilustra o colapso da economia local, enquanto a falta de demanda por peças e aeronaves continua a gerar um efeito dominó em toda a cadeia de fornecimento. Mas não são apenas as pequenas cidades que sofrem. Em grandes metrópoles como Nova York, o custo de vida começa a disparar, com preços de passagens aéreas subindo em média 30%. Este aumento, já insustentável para muitos trabalhadores, gerou uma onda de protestos e insatisfação popular.
As tarifas, que antes pareciam ser uma medida restrita ao setor aéreo, agora refletem uma instabilidade mais ampla que está atingindo a economia. E como se isso não fosse suficiente, os consumidores começam a adiar compras essenciais, como móveis e eletrodomésticos, à medida que os preços desses produtos também se elevam devido à escassez de materiais e à elevação dos custos de produção. Mas o que estava restrito a uma crise no setor de aviação começa a atingir outros mercados. O setor automobilístico, por exemplo, viu seus custos de produção aumentarem drasticamente devido à escassez de componentes de alta qualidade. Os preços dos carros novos subiram até 40%, gerando um impacto direto nas classes média e baixa, que agora enfrentam dificuldades para pagar os financiamentos. O que antes parecia um ajuste econômico temporário, agora se torna uma crise de consumo em larga escala. À medida que a inflação atinge níveis históricos, ultrapassando 15% em algumas regiões, os efeitos começam a se refletir no mercado de trabalho. O desemprego nos Estados Unidos, que já alcança 8%, é um reflexo de uma economia em desaceleração, a maior taxa desde a Grande Recessão de 2008. Esse cenário de incerteza é ampliado pela instabilidade política, criando um terreno fértil para a desconfiança e o medo entre os cidadãos. Brasil, o setor aeronáutico está sendo severamente afetado. Empresas brasileiras de peças aeronáuticas, que antes viam nos Estados Unidos um mercado crescente, agora enfrentam uma redução de produção de mais de 40%, o que resultou na perda de mais de 15 mil empregos. Para muitos empresários, a crise da Boeing é apenas o começo de um ciclo de retração que pode se estender por vários anos. Como alertou o renomado especialista Jagdish Bhagwati, o que estamos vendo agora é apenas o começo. O verdadeiro impacto ainda está por vir. O que parecia ser uma decisão corporativa isolada de um CEO se transformou em um terremoto econômico global, afetando diretamente a vida de milhões de pessoas. Kelly Ortberg, CEO da Boeing, tomou uma posição arriscada. Resistiu à pressão política interna e insistiu na estratégia de globalização da produção, levando a empresa a transferir parte da fabricação para mercados emergentes. O que ele não imaginava é que, ao fazer isso, ele não apenas arriscava a Boeing, mas toda a cadeia econômica mundial que dependia da estabilidade das grandes corporações multinacionais. O choque veio quando a China, um dos maiores mercados para a Boeing, decidiu suspender a entrega de aeronaves e bloquear as compras de peças aeronáuticas dos Estados Unidos. A Boeing viu suas ações despencarem, mas o impacto não ficou restrito à gigante americana. A queda na empresa afetou centenas de fornecedores e parceiros comerciais, espalhando o caos financeiro por diversos setores da economia global. Enquanto a Boeing tentava se recuperar, transferindo parte de sua produção para países com mercados emergentes, outras companhias aéreas, como a Ryanair e a Emirates, começaram a repensar suas parcerias. A crescente incerteza sobre as tarifas, que mudavam a cada dia, se tornou uma constante ameaça para todos. O mercado de aviação, um dos mais valiosos do mundo, virou um campo de batalha onde as grandes decisões políticas e comerciais tinham consequências imediatas. Pequenas empresas ao redor do mundo começaram a fechar suas portas. Com o aumento dos preços das peças e a falta de componentes essenciais, o efeito dominó fez com que até as maiores economias, como a União Europeia, questionassem se as políticas dos Estados Unidos estavam prejudicando o sistema global de comércio. E o que era um problema distante para muitos, agora se tornou uma realidade diária, onde o preço dos bens mais essenciais, como alimentos e combustíveis, aumentava sem parar. Na vida cotidiana das pessoas, o cenário se tornou cada vez mais insustentável. A inflação nos Estados Unidos, que já vinha crescendo nos últimos anos, disparou para níveis alarmantes, ultrapassando os 15% em algumas regiões. Isso não apenas aumentou o custo de vida, mas também tornou a classe média, que já lutava para equilibrar seu orçamento, a mais afetada por essa crise.
O que antes parecia uma falha temporária no mercado, agora se tornava uma luta diária para muitos cidadãos comuns. A insatisfação pública cresceu. O povo começou a perceber que, enquanto as grandes corporações e os governos brigavam por tarifas e lucros, os cidadãos estavam pagando o preço mais alto. A crise, que antes parecia ser uma questão econômica abstrata, tornou-se uma questão pessoal para milhões de pessoas. A sensação de insegurança se espalhou pelas ruas e, com isso, protestos e manifestações se tornaram mais frequentes. O que estamos vivendo hoje não é apenas o reflexo de uma crise econômica passageira. De acordo com Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2008, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China abriu uma caixa de Pandora que agora revela um problema muito mais profundo. Uma crise de confiança global nas grandes corporações. O que começou como uma disputa tarifária se expandiu para um colapso financeiro iminente, com impactos diretos em empresas, governos e cidadãos. Como Krugman alertou, estamos à beira de uma crise global de magnitude nunca antes vista, e a pergunta que todos se fazem é: até onde isso vai? O que parecia ser uma desaceleração econômica tornou-se um terremoto de consequências imprevisíveis. O sistema econômico global, que sustentou a ordem mundial desde a queda do Muro de Berlim, está sendo minado a cada dia. A confiança no mercado livre e nas políticas comerciais internacionais, pilares desse sistema, está se desintegrando lentamente. O que estamos vivenciando agora é apenas o começo de algo muito maior. O futuro das grandes corporações e o modelo econômico global estão em jogo, e as escolhas feitas neste momento crítico da história econômica global determinarão o que virá a seguir. Nos últimos meses, os efeitos dessa guerra comercial começaram a se tornar cada vez mais evidentes. Milhares de empregos foram perdidos, centenas de empresas fecharam suas portas e milhões de pessoas ao redor do mundo estão lidando com uma crise que muitos ainda não conseguem compreender por completo. Estamos apenas começando a entender a magnitude dessa transformação. As tarifas, as sanções, as escolhas políticas e econômicas das grandes potências estão reconfigurando o mercado global de uma forma que poucos poderiam prever. E o que está em jogo é muito mais do que números ou índices econômicos. Trata-se de como as pessoas comuns, os trabalhadores, as famílias, irão viver e se adaptar a essa nova realidade. Este é o momento decisivo, o ponto de inflexão onde o futuro será moldado pelas escolhas feitas agora. O impacto da guerra comercial, das tarifas e das sanções está apenas começando a se expandir, e as questões que surgem agora são mais urgentes do que nunca. A crise não tem uma solução simples, mas o que todos nós fazemos, como cidadãos e como consumidores, determinará o caminho a seguir. E você, como enxerga o futuro desta crise global? Quais são suas previsões para o impacto dessa transformação na sua vida e na sociedade? Não deixe de comentar, curtir e se inscrever para acompanhar os próximos capítulos dessa história que, sem dúvida, continuará a se desdobrar de forma imprevisível. Agradecemos profundamente por nos acompanhar nessa jornada de análise e reflexão. Juntos, seguiremos atentos aos desdobramentos de uma crise que nos afeta a todos. Até breve.